Olá, pessoal! Olá, professora! A gente vai apresentar o nosso artigo, que é a avaliação da profilaxia da trombose venosa profunda em hospital geral. Nosso grupo é composto por Andrênia, Dayana, que sou eu, Débora, Gisele, Isabelle e Matheus. A gente escolheu, sobre a tromboembolia venosa. A trombose venosa profunda, ela resulta da formação de trombos em veias profundas, mais comum nos membros inferiores. Pode acometer a veia cava, as veias jugulares internas e os membros superiores. Os trombos eles podem causar oclusão parcial ou total do sistema profundo. A complicação imediata mais grave é a embolia pulmonar, que ocorre após o desprendimento de um trombo e a obstrução do fluxo sanguíneo na artéria pulmonar, com consequência de eventos cardiorrespiratórios. O tromboembolismo venoso, ele compreende essas duas doenças relacionadas, que é a venosa profunda e a embolia pulmonar. A tromboembolia venosa é considerada a principal causa de óbito evitável em ambiente hospitalar. Ela trata de uma doença comum em pacientes hospitalizados, que pode aparecer como complicação de outras afecções clínicas ou cirúrgicas. A tromboprofilaxia, ela é a estratégia inicial, para melhorar a segurança desses pacientes hospitalizados. Esse trabalho ele vai visar avaliar o perfil de risco da tromboembolia venosa em pacientes clínicos e cirúrgicos recém-internados, bem como as medidas tromboprofiláticas utilizadas nas primeiras 24 horas de internação. Antes de falar para vocês sobre as informações do artigo, a gente vai falar sobre algumas questões que estão relacionadas, com a trombose venosa profunda. Em primeiro lugar, a gente vai abordar a tríade de Virchow, que ela tem 3 parâmetros que a gente precisa avaliar em relação a essa trombovenose profunda. Então, a gente tem, em primeiro lugar, a lesão endotelial, que ela pode ocorrer tanto independentemente de outros fatores, quanto a alterações ali no fluxo sanguíneo normal, levando à formação de um trombo. A gente tem também alterações no fluxo sanguíneo normal, que pode ser para uma turbulência ou uma estase venosa. Então, você deixa de ter o fluxo laminar, seja por uma turbulência ou por estase sanguínea, o fluxo laminar ele vai ser interrompido e os fatores responsáveis pela coagulação e anticoagulação eles vão perder a sua homeostase. Então, há uma maior ativação dos componentes celulares do endotélio, seja pela lesão do tecido, predispondo à ocorrência desses trombos. E a gente tem a hipercoagulabilidade, que é um estado de hipercoagulabilidade, ele pode ser definido como qualquer alteração na via sanguínea, como deficiência de moléculas anticoagulantes e até excessos de componentes responsáveis por essa coagulação sanguínea. Então, pode ser por causas genéticas ou adquiridas. A gente tem aqui um membro com trombose venosa profunda e um outro membro sem a trombose venosa profunda. Dá para ver nitidamente, o inchaço, e o que a gente mais consegue perceber assim é o edema. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre o edema. Ele é o entumecimento dos tecidos moles decorrentes, do aumento do líquido intersticial. O que acontece? O líquido predominante que a gente tem é a água. E ele pode levar ao acúmulo, só que o acúmulo, é rico em células de proteína. Se houver uma infecção e obstrução linfática, vai gerar um edema. Ele pode ser generalizado, você pode ter aquela sensação de inchaço no corpo todo, ou ele pode ser local, apenas um membro ou uma parte do membro. Às vezes ele surge abruptamente e às vezes não, ele pode ser uma coisa que vai inchando aos poucos. A pessoa
tá muito inchada no final do dia, percebe que o sapato está apertado, ou às vezes ela pode acordar com o rosto bem inchado, né? Chega, diminui o olho de tão inchado que fica. Então, o edema propriamente dito, ele acarreta poucos sintomas, com exceção dessa sensação de aperto, né? Uma vez que os outros sintomas, em geral, eles são relacionados com a doença de base. Então, os pacientes com edema decorrente de trombose venosa profunda, por exemplo, eles vão desenvolver dor. Sempre eles vão desenvolver dor. Então, qual que é a fisiopatologia desse edema? À medida que o líquido ele se desloca lá para o espaço intersticial, vai ocorrer uma depressão de volume intravascular. Essa depressão ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona vasopressina, resultando naquela retenção renal de sódio. Vai aumentar a osmolaridade, a retenção renal do sódio deflagra essa retenção de água pelos rins e ajuda a manter esse volume plasmático. O aumento da retenção renal de sódio, ele também pode ser causa primária da sobrecarga hídrica, portanto, do edema. A ingestão excessiva de sódio exógeno também pode contribuir para o surgimento desse edema. A gente vai falar aqui agora do tromboembolismo pulmonar. O tromboembolismo pulmonar, ele é a obstrução parcial ou total da artéria pulmonar e dos seus ramos. Ele é causado pelo alojamento de partículas, né, oriundas de outras partes do nosso organismo, e essas partículas, elas são chamadas de trombos ou coágulos. Então, eles migram a partir da circulação venosa profunda dos membros inferiores. Nesses casos, a gente vai usar o termo de embolia asséptica e ele costuma ter uma complicação aguda na trombose venosa profunda. Os principais, né, os potenciais fatores de risco para esse tromboembolismo pulmonar é a ocorrência recente de um infarto, uma tromboembolia venosa prévia, trombofilias, o uso demasiado, né, o uso contínuo de anticoncepcionais, neoplasias, mulheres gestantes e puérperas, a imobilidade, seja por uma pessoa acamada ou uma pessoa que está em viagem, né? A gente vê que pessoas em viagens longas, elas costumam inchar os membros inferiores e assim, é indicado até que a pessoa use uma meia de compressão para melhorar isso aí. É importante a gente salientar que aproximadamente metade dos pacientes que não recebem adequada anticoagulação profilática, lá nos pós-operatórios de grandes cirurgias, elas vão apresentar um caso de trombose venosa profunda. Então, esse trombo, ele costuma não se originar, tá? Lá na circulação pulmonar, ele vai se formar em determinado local e vai migrar para esses vasos pulmonares. As condições lá da tríade de Virchow, que eu expliquei no início, que é a estase venosa, a lesão vascular e a hipercoagulabilidade, são alguns gatilhos para a ativação dos fatores tissulares que vão desencadear essa cascata de coagulação e formação desse trombo venoso. A gente tem aqui, né, uma imagem que mostra o fluxo normal aqui na veia, e depois a gente tem uma outra, essa segunda, que mostra já um coágulo sendo formado, né, o trombo. Nessa terceira, a gente vê que esse trombo se desprende e ali ele vai cair na corrente sanguínea e vai causar o trombo e vai causar a obstrução, né? Então, ele vai se formar ali num determinado local e vai migrar para essas veias pulmonares. Então, geralmente, esses trombos, eles vão se impactar ali na bifurcação da artéria pulmonar e eles são chamados de trombos em célula. Quais que são as relações que a gente tem, né, com a trombose? A gente tem, como eu falei, o uso prolongado de anticoncepcional, que muitos estudos apontam que esse contraceptivo, ele causa a resistência da proteína C reativa. Então, elas são anticoagulantes naturais do nosso organismo. Então, com isso, o sistema circulatório, ele vai ficar desequilibrado e mais propício a criar esses coágulos. E, consequentemente, pode levar a casos de trombose.
O paciente acamado, justamente pela questão da mobilidade, ele tem um aumento da coagulação de sangue. E então, ele é mais propício nas situações que a pessoa fica acamada logo num período de pós-operatório, sobretudo entre cirurgias ortopédicas e abdominais. Por isso que esses pacientes, eles devem ficar pouco tempo imobilizados, né? Eles devem ser conduzidos o mais rápido possível a se movimentar. As gestantes e as puérperas, elas têm um pico de incidência dessa trombose na gestação lá para o segundo trimestre da gravidez. Isso, a perna esquerda ela é mais afetada do que a direita. Quais são as possíveis causas, né, de uma trombose venosa profunda? A gente tem o histórico familiar, gravidez, obesidade, a imobilidade, o pós-operatório, o tabagismo, o uso prolongado de anticoncepcionais, assim como o câncer e alguns problemas cardíacos. Os coágulos sanguíneos de trombose venosa profunda, eles podem ser causados por qualquer obstrução que impeça que o sangue percorra ou de que ele coagule naturalmente. Pode ser uma lesão numa veia, cirurgias, determinados medicamentos e a imobilidade, como eu já falei. Agora a gente vai entrar mesmo no nosso artigo. Os métodos utilizados foram o estudo transversal, descrito realizado em um hospital geral de grande porte no interior de São Paulo. A gente teve também analisados nas primeiras 24 horas os pacientes clínicos e cirúrgicos, e o estudo foi realizado entre março e julho de 2015. Foram excluídos pacientes pediátricos, pacientes em tratamentos já de quadros trombóticos, gestantes e puérperas. O nosso artigo ele analisou 592 pacientes em suas primeiras 24 horas de internação. Destes, 369 eram pacientes clínicos e 594 eram pacientes cirúrgicos. Observa-se a elevação do risco de trombose venosa é acompanhada pela elevação do número médio de fatores de risco associados a esses pacientes, além da prevalência de fatores com maior pontuação nos scores correspondentes. A gente teve no processo de estratificação 154 pacientes clínicos de alto risco, além de 68 e 113 cirúrgicos e moderados para trombose venosa. Pode-se observar que 335 pacientes do total apresentavam indicação para o uso da quimioprofilaxia já nas suas primeiras 24 horas de internação. Apenas 18 pacientes apresentaram evidências de contraindicação para essa quimioprofilaxia. Então, para a totalidade desses casos, observou-se que a prescrição de fisioterapia motora de membros inferiores realizadas de 2 a 3 vezes por dia, como provável medida tomoprofilática. Do total desses pacientes, a gente pode observar uma conformidade entre a necessidade preconizada pela estratificação de risco e a indicação de quimioprofilaxia em 438 pacientes. Mesmo assim, 20 pacientes clínicos e um paciente cirúrgico de baixo risco, eles foram submetidos ao uso desnecessário de quimioprofilaxia, uma vez que somente a deambulação precoce seria necessária. Enquanto 15 pacientes do alto risco, eles deixaram de receber, de acordo com o nosso artigo. Quando considerada a não prescrição da quimioprofilaxia para o conjunto de pacientes que necessitava já nas primeiras 24 horas, observou-se que 35% eram clínicos e 37% eram cirúrgicos e deixaram de recebê-la. Não houve diferença significante entre esses grupos e no quesito da conformidade de indicação. A conformidade final da quimioprofilaxia para os pacientes de moderado a alto risco levou em conta a dose prescrita e o total de pacientes com necessidade em cada dose, independente de tê-lo recebido ou não. A tromboprofilaxia foi mais adequadamente aplicada nos pacientes clínicos e cirúrgicos de baixo risco
bem como nos pacientes cirúrgicos de alto risco, os quais não apresentaram significante diferença entre si na conformidade da profilaxia em relação aos demais grupos. Cabe ressaltar a presença de situações especiais, representada por 57 pacientes que eram obesos em cirurgia bariátrica, os quais eles foram estratificados como alto risco e corresponderam a 50% dos pacientes. Todos receberam enoxaparina, 440 miligramas, uma vez ao dia, associada à profilaxia mecânica, fisioterapia motora, e a precoce lá nas primeiras 20. Além disso, foram identificados 23 pacientes com insuficiência renal, nos quais o clareance de creatina era superior a 30 e não era recomendado o ajuste de dose. Na discussão de caso, o trabalho avaliou as primeiras 24 horas de internação dos pacientes e foi observado a presença de um grupo que mais se beneficiou da quimioprofilaxia, que foi o grupo dos pacientes cirúrgicos e dos pacientes clínicos. Esse cenário justifica a realização de trabalhos que avaliem a conformidade dessas condutas hospitalares em relação à tromboprofilaxia. Então, como saber se a medida profilática vai ser adotada? Vai depender da divisão dos pacientes em categorias de risco. Por isso que o risco potencial de trombose venosa, ela deve ser calculada logo na admissão hospitalar. A média de fatores de risco encontrados nos diferentes grupos, ela corrobora as afirmações que diz que os pacientes hospitalares têm pelo menos um fator de risco para tromboembolia venosa. Nos casos de contraindicação de quimioprofilaxia, a fisioterapia motora é defendida e elas atuam em casos de contraindicação aos usos de anticoagulantes ou a um coadjuvante, a terapia farmacológica. O artigo também fala do mau uso dessa quimioprofilaxia, foi a principal causa da não conformidade, tanto nos pacientes clínicos como nos cirúrgicos. E esse fato também foi apontado por outros autores, que concluíram que essa subutilização ocorreu até mesmo em pacientes com alto risco de desenvolvimento de trombose venosa. O artigo faz uma análise por extrato de risco e foi observado que os pacientes de baixo risco, tanto clínicos quanto cirúrgicos, e pacientes de alto risco cirúrgicos foram melhor identificados e conduzidos já nessas primeiras horas de internação. Além disso, não houve uma diferença significativa quanto à conformidade entre esses dois grupos, mas eles se sobressaíram em relação a outros grupos. Além disso, os pacientes de alto risco cirúrgicos, eles tiveram uma maior conformidade do que os clínicos. Os pacientes de moderado risco cirúrgicos tiveram a maior prevalência, nas não conformidades, tanto na identificação da necessidade de prescrição de profilaxia, quanto na dose a ser prescrita. Com relação a situações especiais, o artigo ele fala da cirurgia bariátrica, porque os pacientes que passaram por essa cirurgia, eles vão precisar de maiores doses de anticoagulantes, pois a grande quantidade de tecido adiposo, ela atrapalha na absorção dos fármacos, Então, no trabalho, 57 pacientes, eles foram submetidos à cirurgia bariátrica, e foi usada a quimioprofilaxia associada ao método mecânico, concluindo uma conduta em conformidade com as possibilidades presentes na literatura que a gente tem disponível. A insuficiência renal teve casos que o manejo esteve em conformidade com as recomendações que preconizam um ajuste posológico em pacientes com clareance de creatina. O protocolo ele foi preenchido por apenas 5% dos pacientes recém-internados, o que deixa a instituição sem conhecimento do perfil ao risco de trombose venosa e menos capaz de tomar medidas melhores com relação à estratificação de risco dos pacientes e a tromboprofilaxia adequada. Por isso, os resultados apontam a necessidade de programas efetivos que visem a segurança desses pacientes em relação à trombose venosa, já nas suas primeiras horas de internação.
Concluindo, o processo de estratificação identificou 57% do total de pacientes recém-internados apresentaram indicação para o uso de quimioprofilaxia já nas primeiras 24 horas de internação, sendo 42% dos clínicos e 81% dos cirúrgicos. Os resultados corroboram da literatura e revelam subutilização da quimioprofilaxia. A substituição da profilaxia química para a trombose venosa, tanto para casos clínicos quanto para os cirúrgicos. Maior destaque para pacientes clínicos de alto risco e cirúrgicos de moderado risco, apenas 54% e 4% receberam quimioprofilaxia. Existe a necessidade de aprimoramento da segurança do paciente em relação à trombose venosa já nas primeiras horas de internação. A gente tem a referência bibliográfica, que foram o artigo que a gente usou, e as demais fontes de pesquisa. Eu agradeço a todos pela atenção e espero que tenham gostado do nosso trabalho.